ele fez uma promessa para o povo que eles levariam aquele povo para uma terra que manava Leite leite e e mel. mel. Terra Né? prometida. E nós não precisamos passar pelo deserto, nós moramos numa terra que mana leite e mel. E seja bem-vindo a mais um podcast Vencer. Estamos aqui nessa noite com o tema política. Eu, meu amigo e irmão Sandro Viana. Casca de bala, boa noite para vocês. E também hoje nós temos aí a participação do nosso novo integrante, o Marcos Santos, conhecido mais como Marcos Magrelo. Está por Fala, trás Magrelo. aí da sonoplastia, vai estar aí juntamente conosco integrando esse time aí do podcast Vencer. Nosso objetivo principal é influenciar você para que você tenha também como nós o interesse pela política, o interesse pela sua cidade, pelo seu país, e assim nós possamos progredir como está escrito lá na nossa bandeira, nós progredirmos com ordem e progresso. E aí, Sandro, como que foi teu dia hoje, primeiramente? Rapaz, meu dia foi aquele jeito, né? Eu acho que não tem dia de tranquilidade pra gente que tá à frente de uma empresa, à frente de um comércio, é complicado. Mas, graças a Deus, Deus nos deu vitória e estamos aí, né? E você fala, a gente está aqui tocando num tema muito interessante, né? Política é uma coisa essencial hoje nas nossas vidas e muitas das vezes a gente leva isso como um assunto secundário, né? E isso influencia muito, influencia no jeito que você vive, influencia no que você compra, influencia até nas roupas que você veste. A política ela também influencia. Então a política ela é muito importante, né? Porque a política também ela demonstra o jeito de uma nação viver, né? O seu jeito econômico, o seu jeito da educação, a saúde. Então a política influencia em tudo isso. E hoje nós vamos trazer um pouquinho para você a respeito deste conhecimento, para que você possa se despertar. Tem pessoas que são totalmente leigas nessa questão de política. Quando se fala em política aqui no Brasil, se lembra logo de direita, esquerda. E política não se resume somente a isso. Isso aí é só uma fagulhinha. Política é muito mais do que isso. E como disse aqui o Sandro, ela atinge todas as áreas da nossa vida, da sociedade. Beleza? Então, fique com a gente. Lembrando também que nós temos aqui no podcast Vencer o nosso quadro The Books on the Table. Nós vamos fazer a indicação de 2 belos filmes relacionados ao nosso tema de hoje, que é a política. Que são filmes interessantes para a gente absolver essa questão política e uma questão de posição também, né? A gente tomar um posicionamento. Eu acho que são filmes importantes, a galera vai gostar. Então, fica com a gente aí. Você que acompanha aí, está pelo nosso canal, pelas redes sociais, vai lá, se inscreve no canal YouTube Podcast Vencer e deixa teu like, comenta. Também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, @Podcast Vencer, segue nós lá. Ajuda aí nesse projeto para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e transformar mentalidade. Eu queria entrar então aqui um pouquinho distante de nós, mas muito importante, com certeza atinge nós aqui em Santa Catarina. Falar um pouquinho de política, começando lá por São Paulo, que a gente tem visto aí nas redes sociais, o negócio tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Faz o M. Então a gente tem acompanhado, né, o debate ali da galera de São Paulo, e é muito importante porque São Paulo é a capital, vamos dizer assim, né? Nós sabemos que não é a capital no Do sentido, Brasil, mas é uma capital que dá direção. A gente, aqui mesmo de Santa Catarina, né? A galera que é lojista, a galera que trabalha com comércio, tudo sobe para lá para trazer as novidades que lá chegam. São Paulo é a maior cidade da América Latina, né? Então, Um dos maiores PIBs, né? exatamente, da América Latina também. A política não é mais aquele debate que o pessoal ia lá vestido de terninho, aquela conversa engessada, presa a um discurso político, né? Hoje está totalmente diferente. Nós vemos também a questão dos leitores, que os eleitores eles querem alguma coisa diferente. Desde da onda bolsonarista, né?
que houve no Brasil ali, que quando o Jair Messias Bolsonaro ali entrou como presidente da República, nós vemos ali totalmente uma mudança, né, de pessoas que deixaram ali os seus partidos políticos, né, fidelizados, e começaram a buscar uma nova imagem de político, né? E eu acho isso muito legal. Você sabe por quê? Porque o Brasil, ele está desenvolvendo. Nós precisamos realmente nos desapegar de figuras políticas, sabe? Eu acho que o Brasil está muito preso, ele está muito limitado com essas figuras políticas que estão há muito tempo, essas raposas velhas, né, da política. E é bom trazer algo novo, sabe? É bom trazer algo novo. Eu acho que algo novo te traz esperança de um futuro melhor. Algo novo, ela te traz a possibilidade de sonhar e projetar algo diferente. Então, eu acho que a política ela tem mudado muito ali, né? Nesse modelo de candidato, né? E tá legal, né? Eu vejo que um dos maiores influenciadores nessa mudança, né, que está acontecendo é a internet e aqueles que se utilizam melhor ou se utilizam com maior volume da internet, né? Porque antigamente a política nós conhecíamos ali quando chegava aquele período eleitoral, né? Os candidatos tinham ali aqueles minutos nas redes mais importantes aí do Brasil, então a gente conhecia político por meio daquilo, né? E hoje a internet ela está trazendo essa disrupção, ela está trazendo mais o dia a dia daquilo que os políticos em sua pessoa física, né, fazem, acontece. Então eu acho que a internet está dando essa guinada, essa mudança, né, trazendo essa mudança. Eu falava ainda hoje, a gente tinha uma figura muito hoje a gente vê dessa forma, né, que era uma figura muito inteligente, poderosa no passado, que era o Enéas, né? Porém, aqueles poucos minutos que a gente via ele, eu lembro disso, eu era criança ainda, né? Os poucos minutos que a gente via ele ali em algum programa de televisão, todo mundo achava esse cara meio doido, né? Maluco. E depois, hoje tem alguns vídeos dele assim na internet, para o pessoal que gosta aí de se inteirar mais sobre a política, e a gente vê que o cara era um cara crânio, né? Um cara Ele era visionário, capacitado. né? A questão é que ele estava à frente do nosso tempo, né? A gente não tinha a visibilidade que ele tinha de um futuro próximo, né? E um cara inteligente, igual aquele cara era, estudioso, é, tinha, ele era médico, filósofo. Pô, o Sim. cara, ele tinha uma percepção ali do futuro, né? Não que ele seja um médium, assim, um guru, né? Mas pô, o cara, ele sabia do que ele estava falando, né? E nós vemos hoje o Brasil do jeito que está, né? Vemos Sim. essa guerra política que está entre esquerda e direita, que também já está cansando também, né? Já está virando piada isso aí. Eu acho que a gente precisa definir o rumo do nosso país e realmente ir para o caminho da prosperidade, né? Tá há muito tempo agarrado nessa guerra política. Eu vejo hoje, né, um dos candidatos aí que, como você falou, né, distonando um pouco dessas duas vias, o candidato Pablo Marçal, que a gente tem acompanhado, eu já acompanhei ele há um tempo, fiz alguns cursos ali muito importantes, assim, que mudaram a minha mentalidade em vários aspectos. E é um cara que está tá fazendo essa diferença, até mesmo em programas de TV, que os caras iam lá, ficava meio com o rabinho preso, né? E ele está falando, está mostrando algumas coisas que não eram mostradas. Essa é a realidade, né? O político ele vai lá e ele fala com toda aquela delicadeza, com todo aquele cronograma para não sair fora daquilo e não mostrar muito quem ele é. Com a postura, com a leitura corporal, tudo ensaiado, né? E isso é legal. Eu acho que a gente precisa conhecer. Algo interessante que aí eu vou abrir aqui para a gente partir para outro. Algo interessante que eu vejo é uma coisa que o Pablo Marçal falou e eu acredito dessa forma também. Ele fala assim que o político ele vai imprimir o seu caráter na política. Ele dá então dois exemplos, né? Ele dá o exemplo do Lula, que imprimiu o caráter dele nas faculdades, que ele, aproximadamente umas 20 faculdades ali que no período que ele estava governando foram
feitas, ele imprimiu o caráter dele, que era o caráter da militância, né? Nós vemos a PUC do jeito que está hoje. Né? E o segundo exemplo que ele dá é do governador de São Paulo, o Tarcísio, que ele imprimiu em algumas escolas o caráter dele, que é militar. Então ele fez algumas escolas cívicas militar, né? Então isso é muito forte. Só que isso já não é só uma cultura do militar, né? Você vê que o Ratinho Júnior, ele não é militar, né? E ele também trouxe essa cultura para o Paraná, que é, na verdade ali é um ensino, a disciplina militar é muito eficiente, né? Então eu acredito que a gente tem que observar muito isso. Não só propostas que, na verdade, como nós falamos aqui, o cara tem um caderninho ali, só vai ditando, mas olhar o caráter, né, daquele que está se propondo a exercer esse cargo tão importante. Então o cara, ainda que ele não queira, ele vai imprimir o caráter dele ali. Né? O que você achou do episódio lá do Estadão lá? Do exorcismo com a carteira de trabalho? Esse foi. Hoje eu estava dando uma olhada, tá com mais de, se eu não me engano, mais de 40 milhões de visualizações. Sabe o que eu vi hoje? Eu vi uma frase que o cara pegou aquela imagem, né? Ele pegou aquela imagem e ele colocou que essa imagem ela merece ir para retrospectiva. Pô, cara, essa foi demais, cara. Porque o que acontece? Ele fez o que muita gente tem medo de fazer, né? Chegar, peitar daquele jeito, fazer o que ele fez. A gente só ouve falácias, né? Pessoas falando, mas ele foi lá, pô, mostrou a carteira de trabalho pro cara. Então, ele é um cara bem nervoso. Eu sei que você estuda um pouco mais a respeito disso, um pouquinho sobre essa base de política, contar um pouquinho a respeito desse tema tão importante sobre política. O que você tem aí para trazer para nós? Mano, quando a gente fala que política é uma coisa muito profunda, realmente é. Se você pegar, começar a analisar a história ali do nosso país, né? Desde lá de trás, da época dos índios, a política aqui ela já tinha uma política estabelecida no nosso país até mesmo antes dos portugueses chegarem, né? Porque o Brasil era constituído por tribos indígenas e ali eles tinham sua hierarquia, né? Tinha a hierarquia política, guerreiros, ali a aldeia era dividida em guerreiros, cacique, então cada um tinha a sua função ali. Então, na verdade, a política ela começa ali. Depois vieram os portugueses e junto com os portugueses vieram a família real de Portugal. Né? E implantaram aqui dentro do Brasil uma política colonial hierárquica, né? Que é uma política real aqui dentro, né? Assim como tem lá na Inglaterra, né? Me ajuda aí que eu tenho TDAH, cara. Tem ali a monarquia, né? Então, eles implantaram esse meio atrapalhadamente aqui no Brasil. Na verdade, vieram para cá, montaram a colônia, porque viram que isso aqui era uma terra que tinha muitos recursos, era uma terra que tinha muito minério, ela tinha muita riqueza em pau-brasil. Então, tudo isso, poxa, um lugar com tantos recursos, numa época que, né, você tinha ali que a madeira era a riqueza, na época que borracha, na época ainda não era a época da borracha, mas logo depois, né, já vai vir a época da extração da borracha. Então, o que acontece? O Brasil ele tinha muitos recursos. Então, a política ela já começa errada aí. Por quê? Porque vem uma família para cá interessada em explorar o local por causa dos recursos. É uma política de interesse. Exatamente, é a política de interesse. Então, ela começou aqui no país justamente com a política de interesse. E não de propósito. Exato. Entendeu? Porque quando você vai falar de propósito, você fala de uma pessoa que ela quer influenciar e mudar a vida de outras pessoas. Né? E uma prosperidade de todo mundo. Exato. Ela vai criar alguma coisa que vai mudar a vida daquelas pessoas e aquelas pessoas vão se voltar para a prosperidade, vão se voltar para uma vida abundante, né? Porém, não havia isso. Havia aquela ideia egoísta de extrair, de tirar, tanto que até hoje Portugal devolve o nosso ouro. Né? Extraíram muito ouro, muito minério, muitas pedras preciosas no Brasil. Existem pedras preciosas aqui no Brasil, como a turmalina Paraíba, que só existem no Brasil, entendeu? A esmeralda mais cara do mundo foi extraída no Brasil.
Então, o que acontece? Era um lugar com muitas riquezas. Se você for pesquisar, tem até a tem uma pedra preciosa que está no Museu Imperial lá em Petrópolis, que é a Aquamarina Dom Pedro I, a Aquamarina Imperial, que chama, né? Ela é a maior aquamarina do mundo, né? A maior pedra preciosa do mundo. Então, você vê que o Brasil realmente ele tinha muita riqueza, e o Brasil ainda tem, né? Muita riqueza. Nós temos ouro na Amazônia, nós temos o nióbio, né? Então, o Brasil ele tem essa essa vastidão de recursos. Então, ali começou essa política de extração, que a ideia deles era tirar a riqueza daqui e depois levar para Portugal. Na verdade, Dom João VI veio para cá fugindo de Napoleão Bonaparte, né, fugindo da guerra, ele veio parar aqui no Brasil. Então, aí, vendo todo o recurso que tinha, começou a criar ali para ele recursos para o seu reino em Portugal ali. Então isso, a política, ela foi se estabelecendo de uma forma errada. Errada, onde havia desvio de recursos, muitas pessoas se beneficiavam com isso. Na época que vinha os navios, né, o comércio, o que acontece? A maioria da tripulação não era uma tripulação, como é que eu posso dizer assim, treinada para poder fazer aquelas viagens. Né? Às vezes eram fugitivos, eram criminosos que entravam dentro daqueles barcos mercantes, né? E vinham parar aqui no Brasil e se estabeleciam aqui. E nossa geração antepassada, ela vem muito desse caráter, dessa genética que se construiu aqui dentro do Brasil, né? Então nós tivemos aí esse problema, né, genético da corrupção no Brasil. O que acontece? Quando os Estados Unidos ele declarou a independência dele, desde aquele momento ele já colocou na cabeça uma cultura de liberdade, de livre comércio, entendeu? De livre opinião. E essa cultura de liberdade, né, ela se expandiu pelo mundo, né? E as pessoas começaram a ter uma nova visão, né, dessa política liberal que os Estados Unidos tinha sobre a questão de comércio, sobre a questão de prosperidade, sobre a questão de política, né? Então, você vê um povo que realmente eles não querem usufruir, eles querem prosperar. A visão deles é prosperar. Se você conversar com um americano, ele vai bater no peito e vai falar assim, cara, eu tenho orgulho de ser americano. Quando você vê os filmes americanos, os filmes de Hollywood, quando tem aquelas cenas intensas e tal, que eles falam sobre os Estados Unidos, todos eles fazem referência à prosperidade, todos eles fazem referência a um lugar maravilhoso, a liberdade deles. Você vê que eles podem estar em qualquer lugar, começa a cantar o hino nacional deles, eles têm aquele amor, aquele respeito pela bandeira deles, eles param, eles são patriotas, sabe? Patriotas. E hoje o que acontece? As pessoas hoje estão distorcendo a questão do patriotismo, né? As pessoas pegam o patriotismo e realmente distorcem isso, como se fosse uma coisa ruim, como se você fosse apaixonado pela nação que você vive, como uma coisa ruim, não é? Entendeu? Nós queremos que o Brasil, a visão patriota é ter um Brasil próspero, né? É ter um Brasil com comércio livre, é ter um Brasil como essa política econômica dos Estados Unidos, com essa pegada, entendeu? E isso não tem nada a ver com esquerda e nem com direita, entendeu? Isso é uma questão ideológica muito profunda que precisa ser arrancada do povo. Nós precisamos nos voltar em prosperar, entendeu? Em prosperar. E as pessoas estão muito apegadas à questão de lutas ideológicas, entendeu? E isso vem lá de trás, né? Lá de trás. Depois a gente vai entrar um pouquinho nesse mérito também. Entrando agora um pouco para a Bíblia, né? Porque até nós geramos alguns questionamentos entre nós a respeito disso. E aí? Política e Bíblia, política e cristianismo, política e igreja, tem a ver uma coisa com a outra? Ou tem que andar separadas essas duas coisas? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vê na Bíblia que desde o início a gente vê o Egito oprimindo aquilo que nós conhecemos como povo de Deus, e eles oprimiam de uma maneira escravatória, né?
a escravidão, mas quando Deus liberta aquele povo do Egito, libertou fisicamente, mas mentalmente eles ainda ficaram Aprisionados. escravizados, Sim. né? Então é o que também um pouco daquilo que nós vivemos como nação. Nós já fomos livres, né? Mas ainda a mentalidade, a cultura, a mentalidade que ainda permeia o Brasil ainda é uma mentalidade escrava, né? De um povo que é sempre dependente, um povo, como disse lá o povo de Israel, né? Depois que saiu do Egito, mas Deus, lá nós tínhamos a merenda, né? Nós tínhamos a merenda do dia, né? E aqui nós não temos nada, nós comíamos lá a cebola, o pepino, e essa mentalidade precisa ser arrancada, né? Do meio do nosso povo, que nós somos um povo, a imagem e semelhança de Deus, que nascemos com um propósito e podemos avançar, prosperar, crescer, todos nós, né? Todos podem se libertar dessa escravidão e partir para uma nova caminhada, sabendo de fato quem a pessoa é, sabendo a posição que ela tem, e isso envolve política, não é? Exatamente. Quando Deus tirou o povo do Egito, né, ele fez uma promessa para o povo que eles levariam aquele povo para uma terra que manava leite e mel. Né? Terra prometida. E nós não precisamos passar pelo deserto. Nós moramos numa terra que mana leite e mel. Nós moramos, cara, num lugar rico. O que precisa para esse lugar se tornar próspero? É aquela questão de novo, bater na mesma tecla, aquela mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Você sabe por quê? Porque eu posso falar a verdade. Se o povo se unir, não existe político corrupto. Entendeu? Se o povo andar junto, se o povo andar no mesmo pensamento, o povo vai prosperar. Nós estamos numa terra de oportunidades. Eu fico vendo o pessoal do Brasil indo embora para os Estados Unidos porque querem gerar oportunidade. Poxa, cara, se nessa terra, se nesse Brasil, o cara não for próspero, cara, ele pode voltar para dentro do útero da mãe dele de novo. Porque nós estamos numa terra próspera. O Brasil é rico. O Brasil ele tem potencial para crescer. Eu estava vendo o Paulo Guedes essa semana falando. Não estou falando com cunho político, nem cunho ideológico, tá? Eu vendo ele falar, eu admiro muito o Paulo Guedes. Eu acho ele um economista brilhante, né? E eu estava vendo hoje ele falando que o Brasil ele tem 27% de produção agrícola. E desses 27%, um Brasil que preserva 30% da sua mata nativa. Né? Então, você fica olhando essa proporção de produção, que hoje, da onde sai a nossa riqueza hoje? Qual é a maior riqueza que o Brasil tem hoje? É o agro. Né? A nossa riqueza a gente tira do solo, do plantio. Poxa, cara, como é que a gente não pode ser rico nessa nação? O nosso minério ele sai da onde? Ele sai do solo. E qual solo? O solo brasileiro. Né? Nós temos um solo fértil, produtivo, nós temos plantas naturais que só tem aqui no Brasil, nós temos produtos, né, agrícolas que só no Brasil você encontra. Pô, cara, o Brasil é rico, cara. Rico. Cara, nós temos pessoas inteligentes. Teve uns cientistas catarinenses, estava vendo essa semana, que eles conseguiram criar uma bateria feita de nióbio, que dura mais tempo, acho que, se eu não me engano, 9 horas a mais do que a própria bateria da Tesla, do Elon Musk. Então, poxa, cara, nós estamos num país rico, com pessoas inteligentes. Por que esse Brasil não prospera? Por que a gente não prospera? É por causa da mentalidade. A gente está muito focado em ficar em debates quentes na internet sobre política, em defender o seu político de estimação, e estamos pensando pouco na questão da prosperidade. É por isso que um cara igual o Pablo Marçal faz sucesso. Sim. É porque o que acontece? Ele apresenta para o povo uma chance de prosperar. Uma visão nova de política. Sabe? E o povo do Brasil tem sede de prosperar. A prosperidade que a gente fala não é só aquela prosperidade de dinheiro, né? A prosperidade, ela tem os seus alicerces, as suas bases, como família, como a unidade de um povo, como passando também pelo financeiro, como saúde,
né? Então a gente tem muita riqueza. A cultura do Brasil é uma cultura muito, muito tremenda, né? O duro é que a gente não tem aproveitado isso. Essa semana passada acabou as Olimpíadas e de fato a gente hoje não tem nem muito prazer de assistir. Hoje a tecnologia que os países de primeiro mundo têm, não tem como. Os caras levam um atleta deles lá numa alta performance por meio de tecnologia. O brasileiro soa, mas não tem esse investimento, né? E então prosperidade é isso. Prosperidade ela vai atuar em todas as áreas de uma nação. Ela vai atuar na educação, ela vai atuar na saúde, ela vai atuar no esporte, ela vai atuar no financeiro, ela vai atuar na mudança de uma cultura em geral, olhando, observando e atendendo todas as pessoas, todas as classes sociais, né? E eu acho que é dessa prosperidade que o Brasil precisa, né? E nós podemos. Eu acredito que existem países que eles passaram por isso e perderam isso. Eles subiram na cabeça e eles foram por um viés apenas do dinheiro. E o Brasil ele está engatinhando ainda para viver uma prosperidade que tem uma base sólida. Exatamente. Quando eu falo que a política influencia o local que você vive, a gente estava falando dos Estados Unidos aqui, você viu o início das Olimpíadas na França, certo? Você viu o final das Olimpíadas? O final das Olimpíadas foi melhor do que o início das Olimpíadas. Você sabe por quê? Eles pegam um dos melhores atores de Hollywood, o cara que tem aquela visão de realmente patriota, né? Que pega o Tom Cruise, né? Que a gente viu no filme Top Gun Maverick aí, que é um cara que ele tem aquele, como é que fala assim, aquela figura do cidadão americano excelente, né? Aquele cara que é próspero, o cara que pode tudo. Você viu, o cara tá com 60 anos, o cara pula de paraquedas, o cara salta de moto. O que que acontece? O cara chega no final da Olimpíada, o cara desce de rapel, pega a moto, coloca a bandeira na moto com orgulho, aplaudido, pega para levar para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, vai lá em cima daquele letreiro de Hollywood lá, o cara entrega, passa pro atleta. Pô, cara, e que visão bonita, sabe? Sem fundo ideológico, simplesmente mostrando o amor pela nação, o amor pelo país, o amor pelo Estado que vai receber as Olimpíadas. Isso sim é patriotismo, entendeu? Não é lacração. Existe o pessoal que lacra demais, entendeu? O Então, ruim dele eles mandam para vir fazer aqui no Brasil. Ó, isso é muito interessante porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, fazer uma retrospectiva. Porque o Brasil era pujante. Vamos lá, futebol. O nosso storytelling, que é isso que você está falando aí, que eles fizeram, storytelling, eles contaram uma história dos Estados Unidos, contaram uma história, pegando os valores, pegando aquilo que é principal, o mais forte deles. E o Brasil, em uma época passada, contava o storytelling dele, a história dele, numa Copa do Mundo através de uma seleção, né, do futebol. Quem não conhece o Brasil, quando você for em qualquer país e eles souberem que você é brasileiro, eles vão falar Pelé. Então é uma história a ser contada a partir de uma cultura, de um valor. E até isso hoje a gente vê que, né, toda regra tem exceção, mas a gente vê que no futebol as figuras que a gente tem são as figuras que estão dessignificadas daquilo que de fato é um valor, é uma base, né? Então a gente precisa redimir, essa é a palavra, a gente precisa redimir a nossa cultura, precisa redimir a política, precisa redimir essas figuras, né? Precisa redimir essa história que nós contávamos, uma história bonita que nós contávamos, como a história do futebol, e hoje a gente não tem nem mesmo isso para contar, né? o Brasil, sabe o que eu acho? O Brasil, ele mata seus heróis. Ele mata. Sabe por quê? Nós não conhecemos quem são os nossos heróis. Nós não conhecemos quem foram as pessoas que deram a vida por nós no passado. Você sabia que morreu gente por causa de proclamação de república? Pessoas indignadas com a coroa que se rebelaram para que a gente tivesse hoje uma democracia. Pessoas perderam a vida lá atrás, né? Por uma causa nobre. As pessoas não sabem.
As pessoas não sabem. As pessoas, elas querem colocar hoje como referência artistas que influenciam pro lado errado. Não estou falando de todos os artistas, nós temos excelentes artistas, nós temos Sim. uma cultura legal, só que o que acontece? Existem uma grande parcela das pessoas hoje focada Depravação. em depravação, exatamente. Depravação, mas e a história do país? E a história do país e quem deu sangue por essa terra, né? Lá atrás, as pessoas que lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. Fala de militar. Cara, nós tivemos heróis militares, a gente não sabe. Você sabia que nós tivemos heróis que se destacaram na Segunda Guerra Mundial, que foram emprestados para os Estados Unidos? Você sabia disso? Nós tivemos aviadores que se destacaram, porque os cara tinham o talento da manobra ali, de manobrar os aviões, coisas que os americanos ainda não tinham. O Brasil tinha pessoas com audácia de fazer, entendeu? Grandes pilotos brasileiros que se destacaram, foram emprestados para lá e receberam medalhas de honra. Cara, e a gente não sabe o nome desses caras. A gente não sabe. A gente não sabe quem é a história do nosso exército brasileiro. A gente fica julgando o exército por causa de questões políticas. A gente não sabe o que esses caras passaram no passado para garantir a nossa soberania. Imagina só, o cara que ele tem uma mentalidade de levantar, de respeitar, de arrumar as coisas dele, tem que estar tudo certinho. Levanta, tem que deixar a cama bacana. Eles têm que ter a disciplina, tem que andar barbeado, tem que andar com o cabelo cortado. A gente acha que isso é uma coisa boba, mas o cara que tem esses cuidados com ele mesmo, ele também tem um cuidado com a vida financeira dele, ele tem um cuidado com a vida familiar dele. Podcast Vencer aí tem sua sede aqui em Joinville. Nós somos de Joinville, temos nossas empresas aqui em Joinville. Eu queria falar um pouco sobre a eleição agora de outubro dos candidatos a prefeito e vereadores aqui de Joinville. E aí, será que você que está aí nos assistindo, você que está conosco aí pelas redes sociais, você sabe pelo menos os candidatos aí a prefeito da sua cidade? Eu quero que você possa pelo menos saber, né, quem são. E se você não parar mesmo um tempinho para ir ali no Doutor Google e fazer uma pesquisa, analisar quem são essas pessoas, quais são os ideais deles, os partidos, você fica quem, né? A gente ouve muito pouco a respeito disso. Eu queria trazer pelo menos o básico, né? A gente saber quem são os nossos candidatos aqui de Joinville. Eu tenho aqui uma listinha aqui, são 6 pré-candidatos, né? 6, na verdade agora já são candidatos, né? 6 candidatos à prefeitura de Joinville. Primeiro não no sentido de importância, né? Só para deixar organizado, é o Adriano Silva, do Partido Novo, que na realidade é o atual prefeito de Joinville. O que você acha aí? Fez um bom... Tá fazendo aí uma boa gestão? Cara, eu vou ser bem sincero. Essa respirada aí foi funda. Eu vou ser bem sincero. Cara, o cara é um excelente gestor. Um excelente gestor, eu acho que ele tem trabalhado bem em Joinville, apesar de que eu sou migrante, né? Eu tô em Joinville há 5 anos, mas eu tô desde o início do mandato dele. Então, assim, realmente eu tenho visto, do tempo que eu cheguei pra cá, melhorias sendo feitas. Eu vejo o povo mais antigo aqui elogiando muito o trabalho dele, né? É um cara com um potencial aí a voltar de novo a ser o segundo mandato, né? Segundo a pesquisa do Mapa, divulgado pela Jovem Pan em Joinville, ele tem 65,5% de intenções de votos. Então o povo gostou muito da gestão dele. Eu particularmente também acho um cara muito bom, um cara fenomenal. E é uma mentalidade nova, é um cara que ainda é novo, é um cara que está imprimindo uma identidade nova aí para Joinville, tem sido muito bom. Segundo, pode falar? É aquilo que a gente comentou lá no início, né? É uma figura nova na política. Nova. Ele não era político, né? Ele é um empresário. Foi gestor, acho que de bastante tempo aí de uma empresa. Ele tem várias empresas de laboratório e ele é bombeiro também, né? Sim, bombeiro e voluntário ainda. Ele continua exercendo, né? Exatamente. Então, esse é o Adriano Silva, que está novamente aí preitando, né? Mais 4 anos. Temos o Sargento Carlos Lima, o Sargento Lima, né? Do PL. Eu particularmente conheci ele.
ele foi não, por dois mandatos deputado estadual, se eu não falha a memória, e está aí novamente se candidato, novamente não sei se ele já se candidatou outra vez, mas esse ano está aí concorrendo à prefeitura de Joinville. Rodrigo Bornaut, que eu acho que é assim que se pronuncia, do PSB, não conheço muito sobre ele, li alguma coisa. Tem o Luiz Gubert, do MDB, Aneliso Machado, do PP, que é a figura conhecida aí, apresenta programa na TVBS, se não me engano, né? Ele é professor. E o antigo, vou deixar ele de fora, não, vou falar aqui, o antigo Carlito Mers, que é aí do PT, né? Já foi prefeito de Joinville. Ô, Marcos, você é joinvilense, você quer se manifestar? O Marquinhos ali por trás. Então são esses os 6 candidatos aqui de Joinville, que você possa estudar um pouquinho a respeito daquilo que já fizeram, daquilo que fazem. E, na minha opinião, vou deixar para lá a minha opinião. Eu acho que é o seguinte, a gente não conhece muito sobre a questão da política da cidade, né? A gente veio de outros estados e está há pouco tempo, por exemplo, eu votei aqui para presidente, mas a eleição para prefeito é a primeira vez, né? Sobre a questão dos candidatos, tentem mais conversar com esse público migrante que está vindo para Joinville. Né? É uma cidade que recebe muitas pessoas e essas pessoas que estão transferindo seus títulos para cá, que já vão ficar para longo prazo, né? Eu acho que a gente precisa conhecer mais vocês, mais do trabalho de vocês, né? Eu sei que as redes sociais hoje estão aí para poder a gente entrar, conversar, mas eu acho que a gente precisa, vocês precisam se apresentar melhor para a gente, para que a gente conheça o trabalho de vocês, para que vocês passem também a influenciar as nossas vidas, para que a gente siga vocês também nas redes sociais. Então, eu acho que seria legal vocês terem uma forma mais simples, né, de chamar a nossa atenção, de se apresentar para a gente, porque é igual, por exemplo, para vereador, eu não sei em quem eu vou votar. Né? Eu não conheço ninguém, eu não sei do trabalho, a gente pesquisa alguma coisa ali sobre a questão da Câmara. Eu acho importante também você que está chegando na cidade também, que quer exercer o teu direito de votar, você quer participar da eleição da cidade, eu acho interessante você também a começar a acompanhar ali também as redes sociais da Câmara, da Prefeitura, para você saber também quem você vai votar. Mas eu acho que, tipo assim, mesmo com isso, eu acho que os candidatos eles têm que ter uma forma mais... Porque hoje, se for falar da televisão, a televisão influencia, mas para a gente que vem de fora, é um pouco mais difícil, né? A gente acompanhar ali o canal, as redes televisivas aqui de Joinville, eu acompanho mais rádio, né? Mas eu acho que seria legal ter um método mais eficiente da gente conhecer vocês. É cada um de nós, cada morador de Joinville, cada eleitor de Joinville poder ver o que está acontecendo na cidade, né? O que está acontecendo na cidade. E não só chegar naquela época eleitoral, né? Não, você vê no dia a dia o que está acontecendo. Então eu tenho visto isso, e principalmente desse vereador que eu votei nele, acompanhei ele, né? Tive a oportunidade de estar ali na Câmara dos Vereadores, numa reunião com ele. Foi muito bacana. Ele tem uma, nem vou falar o nome dele, mas ele tem uma política de que toda semana ele abre a agenda dele para receber 3, 4, 5 pessoas lá. Então eu tive esse privilégio, fui convidado para estar lá, sentei à mesa, tomamos um café, compartilhamos, ficamos lá 1 hora conversando. E pelas redes sociais eu vi muito o trabalho de acompanhamento, né? O trabalho de acompanhamento que ele fez das obras que estão sendo feitas em Joinville. Então isso é muito importante, mostrar o dia a dia, o que está acontecendo, porque na realidade é o nosso dinheiro que está sendo investido, né? Então a gente precisa saber na onde que está sendo colocado o nosso dinheiro, onde está sendo investido. E lógico que tem muito para melhorar, né? Mas a gente já viu um progresso significativo e que você possa ter esse interesse. Você possa ter, hoje nós temos as redes sociais, não fique somente nas redes sociais ali olhando TikTok, Kawaii. Vá lá, procure um conteúdo valoroso, um conteúdo que vai te trazer conhecimento, um conteúdo que vai mostrar o que está acontecendo na cidade. Nós, como empreendedores em Joinville, precisamos
saber o que está acontecendo, até mesmo para dar um norte, né, no nosso negócio, na nossa empresa. Então, faça isso, não fique somente nas redes sociais ali dando risada de dancinha. Vai lá, busque um conteúdo edificante e se interesse pela política da sua cidade. Então, esses são os 6 candidatos e os vereadores eu não quero nem falar, mas eu conheço, depois no off eu falo alguma coisa para você, mas eu conheço 2 que são muito interessantes, assim, caras de princípios, caras que estão aí, né, trabalhando, puxando à frente dessa Câmara de Vereadores. Nós temos então a indicação de 2 filmes. Isso. Vai lá, fala aí, então. Pessoal, são 2 filmes, tá? Com visão política, patriota, entendeu? E de posicionamento. Eu vou indicar 2 filmes. Eu tenho um ator que eu sou apaixonado pelos filmes dele, tanto os filmes que ele dirige, como os filmes que ele que ele interpreta, né? Que é o Mel Gibson. Mel Gibson. Foi esse que você foi assistir essa semana no cinema? Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Mas o Mel Gibson, ele é um cara que ele é fantástico. Ele toca em temas polêmicos, né? Se você for ver os filmes que o Mel Gibson tem ali, são fantásticos, assim. Eu vou indicar para vocês assistirem com tema político o filme O Patriota, que é um filme fantástico. É um filme fantástico. Eu não vou dar spoiler. Vou deixar você na curiosidade para você ir lá e ver esse filme. Você vai mudar a tua visão. Cara, Netflix e YouTube, eu acho que ele tem no YouTube, cara. YouTube. No YouTube. E Coração Valente, tá? Que conta a história ali de um cara que lutou pela independência dos clãs da Escócia. Cara, é fantástico o filme. É emocionante. E você vai ver ali, você vai entender sobre a questão das perdas, né? Dos nossos heróis que perderam algo para que um bem maior fosse atingido. Então, todos os 2 têm essa mesma visão. Deixar nossos agradecimentos a você que acompanhou conosco, né? Você que está nos seguindo, você que está aí compartilhando nosso conteúdo. Eu tenho aí alguns apoiadores nossos aí de bem longe que nos acompanham e eles sempre ali colocam ali em alguns grupos de WhatsApp nosso conteúdo. E é isso que nós queremos você aí nos acompanhando. Não se esquece, vai se inscrever no nosso canal, se inscreve aí no canal, deixa aí o teu joinha, deixa o teu comentário. Você que nos acompanhou até agora, teve a paciência de escutar esses caras tentando falar sobre política, um com TDAH, perde o foco. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Podcast Vencer, até o próximo episódio. Valeu!